Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. E eu quero levá-los a um instante onde possamos refletir sobre um trecho da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 147. Eu quero pensar com vocês sobre alguns dos versículos. O versículo 2, o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. O verso 3, sara os de coração quebrantado, lhes pensa as feridas. O 5, grande é o nosso Deus e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. E o 6, o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Este salmo, meus queridos, ele é o que a Bíblia chama nos seus vários comentários de um salmo anônimo em sua escrita, porque não há identificação do escritor do salmo. Ele deve ter sido escrito depois do retorno do povo a Jerusalém, quando este saiu do cativeiro. Assim como os salmos 126, 132 e 135. São salmos pós-exílio. É um salmo de louvor, descritivo, que dá forte ênfase a temas da criação ao longo do seu esboço. O contexto em que este salmo foi escrito provavelmente era a festa das cabanas, no outono. E a gente chega a essa conclusão lendo, por exemplo, o versículo de número 14. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Essa é uma referência que diz respeito à colheita. Então, provavelmente, isso tenha ocorrido na festa das cabanas, lá no outono de Israel. E também faz uma referência à lei. Se a gente lê o verso 19, ele diz assim: mostra a tua palavra a Jacó, as suas leis, os seus preconceitos a Israel. Então são festas comemoradas em Israel, que muito provavelmente fizeram o contexto em que este salmo tenha sido escrito. Teologicamente falando, os comentaristas, para facilitar o entendimento do salmo, o dividem em 3 principais partes. Cada parte apresenta uma convocação para louvar o Senhor. Desculpe, a primeira dessas divisões, ela é uma ordem para louvar ao Senhor por suas graças reparadoras. Vai do versículo de 1 ao versículo de número 6. A segunda dessas divisões que os vários comentaristas apresentam para a gente ter uma noção melhor, um entendimento, uma compreensão melhor deste salmo, é uma ordem para louvar ao Senhor pela alegria que ele encontra no seu povo. Vai do verso 7 ao verso 11. E por último, é uma ordem para louvar ao Senhor por sua palavra. Isso vai do verso 12 ao verso de número 20. Nós aqui, neste instante, destacaremos apenas na primeira divisão, na ordem para louvar ao Senhor por suas graças reparadoras, os versículos lidos, o 2, o 3, o 5 e o 6. Vamos a eles então. Olhem, por exemplo, o que começa dizendo o versículo de número 2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. O uso, o emprego da palavra, do vocábulo disperso, é uma das situações que nos permite identificar este salmo como aquele que é escrito pós-exílio. E a palavra edifica Jerusalém também, porque 70 anos antes, muito provavelmente 70 anos antes desse salmo ter sido escrito, Jerusalém é invadida pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E quando a cidade é invadida, o rei faz buracos no muro,
derruba parte dele, destrói a cidade e destrói o templo. E aí leva o povo cativo para a Babilônia. 70 anos depois, Ciro, um rei medo-persa, os medo-persas invadiram a Babilônia, permite que o povo de Israel, disperso lá na Babilônia, volte para Jerusalém, para reedificar, para reconstruir, para restaurar os muros, para restaurar a cidade, para restaurar o templo. A mensagem que eu preguei domingo agora, dia 20, e você tem acesso a ela nas várias mídias sociais que a igreja tem se utilizado, falavam sobre essa restauração. E então vejam que o salmista aqui coloca que o Senhor é quem traz de volta o povo, e o Senhor é quem edifica, reconstrói, reedifica, levanta, põe de pé a cidade e também a vida do seu povo. Então Deus deve ser exaltado, louvado, adorado. O povo se reúne para bendizê-lo, porque ele é o Deus que dá ao povo graças reparadoras. Levanta a cidade e traz de volta o povo. E sustenta a cidade em pé. Trazendo para as nossas vidas, Deus é quem nos traz de volta para a sua graça e nos mantém de pé, firmes, nos mantém edificados. Vejam os versículos de número 5 e 6. Desculpem, o verso 3. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Quero chamar a nossa atenção aqui para dois fatos. Primeiro, para as afirmações que a Bíblia faz nesse texto. Quando diz que o Senhor sara os de coração quebrantado, é porque os corações são quebrantados, quebrados, feito em ruínas. Não é condicional. Olha, talvez, quem sabe, olha, de repente, se por acaso isso vier a acontecer um dia, não, é uma afirmação. Ele sara os corações quebrantados. Outra coisa, pensa as feridas, ou seja, trata as feridas. Deus cura as feridas. E, de novo, essa é a segunda afirmação. As feridas aí também não estão no condicional. Ou seja, olha, quem sabe, talvez, se de repente vier a acontecer. Não. São afirmações bíblicas. Porque o povo de Deus passa por problemas. O coração quebra, entristece, o coração se angustia, o coração entra em colapso emocional. Claro que nós estamos falando aqui de uma linguagem figurativa. Quantas vezes pessoas nos machucam com palavras, com ações, ou porque fazem ou porque omitem o fazer. E aí abre-se uma ferida nas nossas vidas. Deus sara, Deus cura essas feridas. Por isso o texto diz, sara os de coração quebrantado. Vamos lembrar também que ir para o cativeiro, perdendo família, perdendo identidade histórica, perdendo identidade de pátria, de língua, de religião, de política, de economia, perdendo identidade pessoal muitas vezes. Porque quando chega na Babilônia, o rei muda o nome de muita gente lá. No mínimo dos 4. Daniel tem o seu nome mudado, Ananias, Misael e Azarias também têm seus nomes mudados. É uma perda de identidade. O Senhor restaura o coração quebrantado. Olhem os versos 5 e 6. Grande é o Senhor, nosso, muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Esse não se pode medir o entendimento de Deus me faz lembrar quando Paulo escreve que quem conheceu a mente do Senhor, quem sondou a mente do Senhor. E de Isaías, quando fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Nós não conhecemos. Então este Deus é muito poderoso, ele é grande. Seu entendimento não se pode sondar, não se pode medir, não se pode conhecer. Não se pode analisar o pensamento de Deus. E por último, o verso 6. O Senhor ampara os humildes. Aqueles que se voltam para o Senhor, dependendo dele, confessando como único Deus,
confessando a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Gente que abre mão de suas próprias prerrogativas, que deixa de lado os seus recursos para depender da ação de Deus. Isso não significa que a gente não venha fazer nada. Isso significa que a gente faça, mas na dependência da ação de Deus a nosso favor. Com humildade dependemos dele. A Bíblia diz que o Senhor faz o quê? Ele ampara, socorre, acode. Ele vai de encontro ao humilde. Queridos, veja o que nós temos aqui então. Um Senhor que cura, que sara, que trata as feridas de um coração quebrado, um coração arruinado, um coração despedaçado, um coração destruído. Ele restaura, ele cura. Por isso, a ordem para louvar. Louve ao Senhor, porque Ele é um Deus que consola o coração abatido. Ele edifica, Ele reconstrói, Ele mantém de pé aquele que o coração foi quebrantado, que estava disperso, Ele traz de volta para a sua graça, para o seu convívio e restaura. Ele é aquele que socorre o humilde, que trata com o humilde. Ele é aquele que abençoa o humilde. Que estas sejam palavras de conforto e de consolo aos nossos corações, de segurança, para que nós nos aproximemos mais e mais do Senhor. Que a graça dele seja abundantemente derramada sobre os nossos corações. Que Ele cuide de nós. E que nós, com corações quebrantados, possamos sempre buscá-lo, porque Ele é refúgio, Ele é aquele que ampara, que cuida e que sara das nossas vidas. Deus nos abençoe. Fiquemos na paz do Senhor. Tchau, gente!